É verdade que tudo tem um começo, porém nem sempre é fácil determiná-lo. Prova disso é saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Falando em origens, a avicultura teve seu início quando o homem deixou de ser nômade. Passou a viver em lugares fixos e começou a criar animais. O homem continuou a se desenvolver e inovar. A população aumentou e o homem começou a criar aves que, junto com os ovos, passaram a ser vistas como uma maneira fácil de conseguir comida. Já é final do século XIX. A criação de aves se tornou um negócio. O homem agora criava frangos e coletava ovos para vender. Entre os anos 20 e 30, os produtores começaram a separar as aves de postura das de produção de carne. Era o começo da seleção genética. Entre os anos 40 e 50, os negócios prosperaram e surgiram as integrações entre as áreas de produção, como os incubatórios, fábricas de ração, granjas e abatedouros. Dos anos 70 em diante, a indústria continuou a se desenvolver em produção, genética e novas tecnologias. As evoluções em desempenho foram significativas. A necessidade de produzir mais em espaço menor fez com que as doenças como gumboro, bronquite infecciosa, laringotraqueite e Newcastle aumentassem. Entretanto, continuamos sem saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas não paramos. Continuamos mudando, continuamos inovando, continuamos estudando e pesquisando. E foi assim que se descobriu que era necessário proteger as aves contra as doenças mais comuns antes que elas adoeçam. Dessa forma surgiram as vacinas. Vacinas vivas e inativadas que há muito tempo ajudaram e continuam ajudando a proteger as aves das doenças e a mantê-las mais saudáveis, produzindo mais. A indústria continua a progredir. E é por isso que começaram a surgir as primeiras vacinas recombinantes, que permitiram controlar as doenças de maneira mais eficaz. Ainda continuamos sem saber o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Mas sabemos que a produção precisa seguir aumentando porque a população do mundo continua a crescer e a demanda por proteína animal vem crescendo exponencialmente. Hoje, o objetivo não é apenas produzir ovos ou carne de frango, mas também alimentar o mundo. Para fazer isso, precisamos produzir mais rápido, com mais eficiência. Precisamos pensar além do controle das doenças. Agora é o momento para pensarmos na melhoria dos processos e no desempenho das aves. É necessário priorizar o controle das doenças respiratórias, e isso começa já nos incubatórios, onde podemos controlar melhor os processos sem impacto negativo na curva de crescimento das aves. Esta é a curva de crescimento de um frango de corte. Sua taxa de crescimento é 4 vezes maior nos últimos dias de vida quando comparada às primeiras semanas. A ave ganha metade do seu peso nas últimas 2 semanas de vida. Quando as vacinas respiratórias são aplicadas já no incubatório, não há impacto nesta curva, permitindo que as aves expressem todo o seu potencial genético. Em condições ideais, se uma vacina respiratória é aplicada a campo, por exemplo, aos 14 dias de idade, a reação respiratória normal somente acabará a partir dos 35 dias de idade em diante e a ave recuperará seu peso. Mas as condições de campo não são ideais. Desuniformidade na aplicação da vacina, agentes infecciosos e reações fortes podem impedir a recuperação do peso das aves antes do abate. Se houver uma reação respiratória muito forte, o lote pode sofrer uma queda no ganho de peso diário e, consequentemente, não atingir os resultados esperados. Quando a vacinação respiratória é feita aos 28 dias de idade, a reação pós-vacinal ocorre justamente na fase em que a ave mais ganha peso. Consequentemente, as aves dificilmente conseguem recuperar o peso perdido a tempo. Juntamente com a reação pós-vacinação, é necessário evitar que outros fatores possam interferir no desempenho das aves, tais como estresse causado pela aplicação das vacinas, desuniformidade na aplicação das vacinas a campo e curta duração da imunidade. Portanto, até se recuperar o peso das aves, se perde muito: ração, mão de obra, espaço, ou seja, dinheiro. A história provou que sempre surgem novos caminhos e inovações. E inovação é algo que sempre acompanhou a avicultura. Inovar é buscar o máximo desempenho.
Inovar é controlar as doenças respiratórias no incubatório. É proteger as aves desde o início de suas vidas. Não descobrimos o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Mas descobrimos o Convenience Program, um novo conceito para a avicultura. Com o Convenience Program, a proteção contra as principais doenças respiratórias se inicia antecipadamente, isto é, já no incubatório, antes mesmo do alojamento dos pintinhos nos aviários, permitindo que as aves expressem todo o seu potencial sem interferências. Não importa saber quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. O importante é saber qual a melhor solução para o presente e o futuro da avicultura. Convenience Program. Comece a cuidar desde cedo da saúde respiratória para uma vida mais lucrativa.